Gustavo Soler, tudo bem, Soler? Tudo bom, Capriotti? Você ficou assustado? Hoje o programa tá variado, né? Assuntos variados hoje, né? Hoje é um baita de um programa, mais um baita programa, né? Mais um baita programa. Então é o seguinte, agora, ó. Santos! Vamos falar do Santos aí. Rapaz, o que tá acontecendo com... Eu quero entender o que é que aconteceu, onde é que houve um erro no protocolo, porque tá praticamente todo mundo contaminado lá no Santos, Soler. Entre masculino e feminino, comissão técnica e jogadores e jogadoras, tá cheio de gente contaminada. O que tá acontecendo lá, Soler? Bom, Capri, é exatamente isso. Já temos 42 contaminados, somando o time masculino e feminino do Santos. O Santos no masculino com 20 casos de Covid-19, envolvendo o técnico Cuca, os dois auxiliares, o Cuquinha e o Eudes, o preparador de goleiros, o Arzu, o gerente de futebol do time, o Jorge Andrade, o médico do clube também, o Guilherme Fagione, e os jogadores João Paulo, Madson, Lucas Veríssimo, 3 titulares. E ontem, mais jogadores titulares testaram positivo. O caso do Jobson, Giamota e Diego Pituca. E aí o Santos só tem o goleiro John por próxima partida, porque o Vladimir também testou positivo, assim como o zagueiro Alex, o volante Alisson, o jovem Sandri, que estaria suspenso para o jogo contra a equipe do Internacional neste final de semana. E neste momento, a Federação Paulista de Futebol acaba de suspender o jogo entre Santos e São José pelo Campeonato Paulista Feminino, porque no time feminino o Santos não tem condições de entrar em campo. Já são 17 atletas contaminadas com a Covid-19, 5 estão no departamento médico também por conta de lesão, e tem uma goleira que ela está grávida, né? Ela está no processo final ali da recuperação depois do nascimento do filhinho dela. Então o Santos não tinha a possibilidade de entrar em campo, e neste momento a Federação Paulista acaba de confirmar que pelo menos no feminino o Santos não jogará nesta quarta-feira, jogo que aconteceria às 3 horas da tarde. No masculino, a gente teve agora uma entrevista coletiva com o superintendente de futebol do Santos, o Felipe Ximenes. Ele afirma que o Santos já pediu para a CBF o adiamento do jogo do sábado contra o Internacional, partida que acontece na Vila Belmiro, 4h30 da tarde, mas ele entende que é muito complicado o Santos conseguir esse adiamento, porque existe um protocolo que, se um time tiver 13 jogadores para entrar em campo, 11 em campo e 2 no banco, o jogo acontece. Só que o problema é que pela primeira vez não tem quem comandar esses caras, porque a gente já teve casos como o do Flamengo, que não contou com diversos jogadores, outros clubes não tiveram diversos jogadores em campo, só que nenhum deles... O São Bento outro dia na série C, que teve o goleiro teve que entrar de ponta esquerda. Só 2 no banco de reservas, né? Era só o goleiro. Era só o goleiro no banco. Só tinha o goleiro no banco? Porque no dia da partida o São Bento não conseguiu colocar os outros 2 no banco. Então só ficou o goleiro. Então, até isso, né? O São Bento ele jogou até com um limite menor do que o permitido pela CBF. Só que pela primeira vez o Santos não tem a comissão técnica. Então é a primeira vez também no futebol brasileiro que um time não tem a comissão técnica para comandar o jogo e nem os treinamentos. Vai ter que trazer da base, né? Do sub-20, do sub-23, o médico. A tendência é que o Omar Feitosa ele cumpra esse papel de ficar à beira do gramado, orientando os jogadores, algo que ele fez na reta final do segundo tempo contra o Red Bull Bragantino, mas a situação muito complicada envolvendo o Santos Futebol Clube. E amanhã também teremos uma reunião dos membros do comitê gestor do Santos, com o Conselho Deliberativo e também com o Comitê Eleitoral do Santos, porque neste momento há uma investigação sobre algumas alterações de nomes de sócios que acabaram saindo do quadro associativo e retornaram sem pagar as despesas de terem rompido seus vínculos com o Santos. Então o Santos também politicamente ainda muito turbulenta essa situação, lembrando que no dia 12 de dezembro teremos as eleições presidenciais no Alvinegro e no próximo dia 20 desse mês a confirmação das chapas. Hoje eu fiz esse questionamento aí numa das minhas redes sociais, lá no Twitter, não é? No @ricapriotti, e perguntando onde é que o Santos errou no protocolo. E muita gente respondeu lá dizendo que o Santos teve um contato com a torcida na semana passada, não é? No embarque. Isso, antes do jogo contra o Ceará. No embarque, só que o próprio médico do clube fala, não dá pra confirmar isso. Porque os jogadores, depois disso, eles foram testados e ninguém testou positivo. E as meninas? Elas não tiveram contato. Não tiveram contato, não é?
Então... Onde é que está aí o negócio? Eu acho que é importante. Uma situação que vale a gente deixar registrado aqui é que a cidade de Santos teve um aumento de casos de Covid-19. Do Brasil inteiro, na verdade, né? A gente está vendo um aumento. Por conta dessa transição de pessoas dentro do CT, as pessoas que moram lá, talvez fugiu alguma coisa. E aí, como é um vírus que não dá pra gente perceber que ele está no ar, então alguma coisa aconteceu e infelizmente temos esses números de casos. Só que a boa notícia é que pelo menos todo mundo que teve contato com o vírus e está afastado das atividades, todos estão bem de saúde, inclusive Sim. o técnico Cuca. E uma ótima notícia é que o técnico do feminino, o Guilherme Giudice, aliás, ele não testou positivo, ele que se recuperou do seu 4º câncer nesse ano, felizmente não teve contato com a doença, ele está bem de saúde e a gente torce para que continue assim o quadro dele. Deixa eu só fazer uma correção, não é que no Brasil inteiro está havendo um aumento do número de casos. Aqui em São Paulo há uma detecção, não é? As autoridades entendem que, especialmente nas classes mais elevadas, está havendo um aumento, porque os hospitais particulares aqui de São Paulo estão percebendo um aumento no número de casos na cidade de São Paulo. Então você tem aí pontualmente, lá em Santos, estão observando que tem mais gente se contaminando, né? Então talvez seja um reflexo disso que a gente está vendo aí nos últimos tempos. Muita gente já saindo de casa, não é? Muita gente já indo para os bares, para os restaurantes, enfim. Sim, e teve também uma situação envolvendo o volante Jobson, que aí é muito importante a gente ficar atento para não fazer nenhum julgamento precipitado. Porque hoje é aniversário da esposa do Jobson e ontem ele foi comprar um presente para ela. Só que ontem ele não tinha o resultado do exame dele quando ele foi comprar o presente. Então, e depois ele isso, testou positivo. Já teve muita gente que infelizmente foi nas redes sociais xingar o Jobson, mesmo ele não sabendo que ele estava contaminado. Ele só soube às 9h30 da noite, assim como nós jornalistas. Mas aí é o seguinte, né, Soler? Ele sabia que ele tinha tido contato já com gente... Pior que não, ele não sabia com porque gente não que já tinha testado positivo no Santos, né? Só que não tinha o resultado do exame dele. Sim, então... mas é isso, né? Eu sei que eu tive contato com alguém que testou positivo. Eu já tenho que me resguardar, não é? Porque é uma situação complicada. Porque eu posso ter e posso estar assintomático, disseminando o vírus, né? Essa é uma doença tão traiçoeira, eu já tive, não é? Então eu posso falar tranquilamente a respeito disso, porque eu já me contaminei e praticamente não tive sintomas e fiquei em casa, junto com a minha esposa e com a minha filha, contaminado, não é? Sem sintomas praticamente, e elas não se contaminaram, nem a minha esposa nem a minha filha. Mas eu não sabia também que eu estava com a Covid-19, não é? Mas estava lá, guardadinho, estava quietinho, né? Bom, já contei isso várias vezes aqui na Rádio Bandeirantes. Então essa é uma doença traiçoeira que a gente precisa ter muito consciência. Tive contato com uma pessoa que testou positivo para a Covid-19. Eu não posso mais sair, eu tenho que ficar quieto, ficar trancado em casa até eu resolver se eu vou ter alguns sintomas ali ou não e saber se eu estou contaminado ou não. É danado, um negócio bem complicado. Vamos torcer aí para o pessoal do Santos todo se livrar disso aí da melhor maneira possível. E todos os doentes, né, que a gente já passa aqui dos milhões, né, mais de 5 milhões de contaminados no Brasil, que a gente possa recuperar isso aí e superar isso da melhor maneira possível. Soler, até daqui a pouquinho, hein? Valeu, Capri.